teu pastor Alisson agora aqui conosco, um amigo, um irmão, né? E Deus abençoe seu ministério, sua família, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quer contar com você? Abre o teu coração, desliga um pouco aqui da terra e liga no tom da graça, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui esta noite diferente ao qual você habitou neste lugar. Eu creio que Deus tem algo a realizar aqui neste lugar esta noite, aleluia. Soberano Deus, grandioso Pai, Senhor. Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, meu Deus. Uma vez mais, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para te agradecer, para te exaltar, para te glorificar, meu Deus. Uma vez mais, ó Pai, nós queremos, ó Pai, ouvir a voz do Senhor aqui nesta noite, ó Pai. Uma vez mais, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que usa o pastor Alisson em tuas mãos, ó Pai, assim como o Senhor já tem usado em outras vezes, meu Pai. Porque eu creio, meu Pai, que o Senhor já tem ministrado, ó Deus, a palavra no coração do teu filho do céu. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já tem ministrado, ó Pai, sobre a cadeira, Pai, uma palavra, ó Pai, de bênção, ó Pai, nessas vidas, meu Pai. E que eu quero diminuir esta noite, ó Pai, para que o Senhor cresça, meu Pai. E que a glória do Senhor, meu Pai, venha invadir, ó Pai, este lugar, meu Pai. Que a tua glória esta noite, ela possa achar, meu Pai, um coração quebrantado. Que a tua glória esta noite, ela venha achar, meu Pai, um coração sedento para ouvir a voz do Senhor, Pai. Pai, usa ele, meu Pai, com autoridade em tuas mãos. Usa ele, ó Pai, como um canal de bênção para as nossas vidas aqui esta noite, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu assento, irmãos. Glória a Deus. Bênção poder estar aqui mais uma vez. Eu já me sinto em casa, à vontade. Fico muito feliz quando eu estou aqui nesta casa de oração. Me sinto muito bem aqui neste lugar. Sinto a presença e a graça de Jesus aqui neste lugar. Isso é muito bom. Estar em família. Agradeço de verdade o carinho que a igreja tem por mim. O irmão Márcio já tentou alguns dias, por causa dos compromissos, não deu certo. Mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus, para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. É verdade. Obrigado pelo convite mais uma vez. Amém. Do pastor e do irmão Marcos. E agradeço mais uma vez a amada igreja. Louvado seja. Tenham paciência por alguns minutos. Me suporte por alguns minutos. O Senhor vai falar ao teu coração. Glória a Deus. Traga um abraço da igreja ao qual congrego. Abra a tua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Verso 1. Assim. Deus santo, Deus poderoso. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8, a partir do verso 1. É verdade. Assim está escrito: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Somente até aqui. Aleluia. Nós lemos aqui alguns versículos de uma história conhecida, mas não tão conhecida como a história principal que a maioria de nós conhece acerca desta mulher sunamita, que morava na cidade de Sunem. Deus santo. A história mais conhecida desta mulher é relatada no primeiro versículo do capítulo de número 8, quando diz: Eliseu falou à mulher ao qual o filho vivificara. E aqui está a história mais conhecida desta mulher, não a que nós lemos no capítulo de número 8. O capítulo de número 8 é apenas o fruto da semente que esta mulher plantou.
capítulo de número 8 é senão a colheita daquilo que a mulher plantou no capítulo de número 4. No capítulo de número 4 eu não vou abrir, mas os irmãos conhecem a história. Eliseu está passando frequentemente pela cidade de Sunem. E aquela mulher observava a vida daquele profeta, daquele homem. E ela, constantemente observando a vida daquele homem passando, ela convida para que ele tome café em sua casa. E constantemente ela fazia com Eliseu: entre e tome café na minha casa, e fique à vontade. Só que ela viu que ela precisava fazer algo mais para aquele homem. O significado da palavra Sunem, da cidade Sunem, é casa de repouso. É o significado daquela cidade. E aquela mulher fez jus ao significado da cidade onde ela morava. Ela disse: marido, eu observei que aquele homem que toma café na nossa casa e que passa frequentemente nessa cidade é um homem de Deus. E eu senti no coração de fazer um quarto para este homem à beira do nosso muro, para que todas as vezes que ele precisar descansar, repousar, ele possa ficar na nossa casa. O marido concorda e aquela mulher faz um quarto. Quero pausar a história dessa mulher para aplicar algumas verdades na nossa vida. Primeiro, por onde nós vamos, nós somos observados. Por onde nós andamos, Deus coloca pessoas a nos observar. Nós não carregamos mais somente o nosso nome a zelar, o nosso caráter, a nossa reputação a zelar. Não. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós temos algo em nós que nós precisamos cuidar, zelar. É o nome do nosso Senhor Jesus. As pessoas estão a nos observar. As pessoas estão a nos olhar todos os dias. Ainda que nós não saibamos, mas tem pessoas nos observando. Então o primeiro convite do Espírito Santo: zele pelo nome do seu Senhor. Zele pelo nome daquele que colocou o Espírito dele dentro de você. Dê testemunho. Você carrega algo mais do que a tua reputação. É o nome de Jesus. É o Evangelho do nosso Senhor, que foi colocado dentro de nós e confiado em nós. Amém? Segundo ponto é que aquela mulher vê a necessidade daquele homem. Ela observa e ela vê que há algo que ela precisa fazer para aquele homem. A palavra fala no capítulo de número 4 que aquela mulher era rica, era muito rica na cidade de Sunem. Ela não tinha falta de nada. E aqui também nós precisamos observar esse ponto, irmãos. Porque trazendo para o nosso contexto, nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás. Mas trazendo para o nosso contexto, muitas vezes quando nós não temos falta de nada, quando está tudo bem, nós não queremos pensar em mais nada, porque está tudo bem, está confortável para nós. Então isso é o que importa. E aquela mulher, mesmo não tendo falta de nada, ela prestou socorro a um homem de Deus. Ela constrói um quarto para aquele homem. Eu não quero me ater no capítulo de número 4, eu quero me ater no capítulo de número 8. Mas não tem como falar do capítulo 8 sem antes narrar a história dessa mulher. Ela voluntariamente, Deus não pediu, ninguém pediu, ela voluntariamente observava aquele homem, fez um quarto para ele, hospedou, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro ou uma lâmpada nos nossos dias para iluminar o quarto. E aquele homem constantemente entrava naquele quarto descansado. E resumindo a história, ele pergunta para o seu servo Geazi o que esta mulher tem falta para que possamos retribuir o carinho desta mulher. Tudo que essa mulher tem feito por nós. Geazi pergunta, ela responde: eu não tenho falta de nada. Aí Geazi diz: eu percebi que ela não tem filhos, não há criança nessa casa, o seu marido é velho e não tem filhos, essa mulher não tem filhos. Eliseu diz: chame novamente essa mulher. E ele libera uma palavra. No próximo ano, neste determinado período, aleluia, você será mãe, você gerará a um filho. Deus. E resumindo a história dessa mulher, no tempo determinado, ela gerou um filho.
pontuar algo nesta mensagem, dizendo: a generosidade é uma semente plantada. A generosidade sempre será uma semente plantada no céu. Não plantada na terra, mas plantada no céu. Guarde isso na sua vida, irmão. A generosidade, fazer o bem, abençoar pessoas, ajudar quem necessita, é sempre uma semente gerada no céu. E ela é cultivada quando nós fazemos o bem, quando nós ajudamos, quando nós abençoamos voluntariamente, sem ver. Nós plantamos uma semente no coração de Deus, e essa semente vai sendo cultivada, e no tempo certo nós colheremos como esta mulher colheu. Amém? Aquela mulher, ela gastou tempo, ela gastou dinheiro, ela investiu na vida do homem de Deus. Mas às vezes nós pensamos nos nossos dias: mas Deus não me chamou para fazer isso. Que resolva quem foi chamado para fazer, que faça quem de fato foi chamado para fazer. Quantas e quantas vezes nós olhamos para nós e pensamos: Deus não me chamou para fazer nada, Deus não me chamou para esta obra. Que Deus capacite quem Ele chamou. Mas eu te digo nessa noite, irmão, se Deus não te chamou para pregar, invista na vida de quem prega. Se Deus não te chamou para cantar, para louvar, tente investir de alguma forma na vida daquele que prega, daquele que louva, daquele que evangeliza. Porque você estará plantando sementes grandiosas no céu, e no tempo certo é Deus quem vai liberar a colheita da sua vida. Talvez nós não estamos vivendo dias melhores, dias extraordinários, porque nós não entendemos alguns princípios de Deus, e nós pulamos algumas etapas que nós deveríamos estar cumprindo na nossa vida. E a generosidade é uma delas. Ela faz tudo isso para a vida daquele homem. O menino cresce, o menino adoece, o menino morre, Eliseu ressuscita o menino. Resumindo a história, o menino é ressuscitado por Eliseu, por um grande milagre. O tempo passa, os anos se passam, e Deus ele vai permitir uma grande fome naquela cidade, naquela região de Samaria, envolvendo Sunem e algumas cidades pequenas ali próximo. E agora eu quero que você entenda o ponto da mensagem. Deus já falou para o profeta Eliseu: eu vou mandar uma fome de 7 anos sobre a terra. Eu vou mandar. Mas tem uma coisa, Eliseu: eu não posso fazer isso sem antes avisar aquela mulher que te abençoou. Eu não posso mandar a fome para a terra sem antes tirar alguém deste contexto. Eu preciso que você vá atrás daquela mulher, aquela que você vivificara o filho, ressuscitara o filho, e avisa para ela o que hei de fazer. Meu Deus. Irmão, perceba a grandiosidade que é fazer o bem. Aquela mulher não fez aos nossos olhos grandes coisas, coisas comuns, irmão Marcos, que todos os dias temos oportunidades de fazer, mas nós não fazemos porque nós não entendemos o quão precioso é. Aquela mulher apenas abriu as portas da casa para alguém, mas o fato é que nós não sabemos quem nós estamos abençoando, qual projeto Deus tem na vida das pessoas que nós abençoamos. Paulo era um grande homem, mas era um perseguidor da igreja. Ninguém queria ir em Paulo, ninguém queria levar a palavra para Paulo. Deus falou: Ananias, vai lá em Paulo e diz para ele tudo que ele há de passar, de sofrer pelo meu nome. Ananias diz: eu ia atrás de Saulo, perseguidor. Aí Deus diz: vá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Quem é Ananias? Ananias é conhecido na Bíblia apenas por essa história, mas Ananias pregou, evangelizou e profetizou na vida do maior missionário que nós já conhecemos. Você não sabe quem você está ajudando, você não sabe quem você está plantando no céu. O fato é que a colheita há de chegar sobre a sua vida. Tudo que você faz, irmão, quem tem costume de esquecer somos nós, seres humanos. Nós esquecemos com facilidade. As pessoas esquecem muitas vezes. Nós pensamos: mas eu fiz e a pessoa nem agradeceu, a pessoa se esqueceu de mim,
eu fiz, e nós estamos focados na retribuição que o homem pode oferecer, e muitas vezes não recebemos por causa disso, porque fazemos querendo reconhecimento, fazemos querendo algo em troca, querendo retribuição, e muitas das vezes não é o homem que vai nos retribuir, é Deus que irá retribuir a nossa vida. Então eu libero uma palavra para você. Se o homem ainda não te reconheceu, se você não foi agradecido, se as pessoas não reconheceram o que você fez, fica tranquilo no seu coração. Está registrado lá no céu, está registrado nas crônicas de Deus, está escrito a tua história, tudo que você faz é depositado no céu. E Deus há de retribuir na sua vida no tempo certo. Ele há de retribuir. Grande é o Senhor. E aquela fome vai chegar, e nós lemos no capítulo de número 8. Vai, Eliseu, avisa esta mulher, pede ela para refugiar, para peregrinar em algum lugar, até que eu cesse a fome, até que os 7 anos passem. Deus não faz, irmãos, as coisas antes de avisar aqueles que são fiéis à sua palavra. Deus vai te avisar, irmãos. Deus vai comunicar contigo. Deus vai te mostrar. Deus vai te arrancar de alguns contextos que era para você viver, alguns problemas que era para você enfrentar. Deus há de te livrar antes de chegar, com antecedência. Por quê? Porque Deus sabe das obras que você tem feito. E se você não tem feito, eu te faço um convite. Faça, irmão. Começa a abençoar pessoas. A vida, o reino de Deus é sobre pessoas, não é sobre lugares, mas sim sobre vidas. Deus dá livramento, Deus dá provisão para aquela mulher. Em Abraão, ele avisa antes: por acaso eu ocultarei alguma coisa do meu amigo Abraão? Envia anjos, vai lá e avisa que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. É assim, querido, de repente Deus vai descer e vai invadir o teu espírito, a tua alma, e vai falar contigo, vai te livrar de algumas situações. Aquela mulher sai, vai peregrinar na terra dos filisteus. Falando assim parece fácil, mas ela teve que abandonar a sua casa, abandonar as suas plantações, porque eles viviam da colheita, abandonar tudo, pegar sua família sem nada e ir peregrinar em uma terra distante. O que aquela mulher tinha, irmão Marcos? Apenas uma palavra de Deus. E quantas vezes nós queremos ter tudo, irmãos, menos a direção de Deus, menos a palavra de Deus, que deveria ser o mais importante na nossa vida. Nós queremos que Deus desenhe tudo, que Deus faça tudo, que Deus explique tudo, quando na verdade uma palavra de Deus nos basta para viver o extraordinário, para viver a provisão, para viver o livramento. Para viver dias melhores, nós precisamos apenas da palavra de Deus. Eu já preguei uma vez e eu repito aqui: o nosso problema é que Deus não vai explicar tudo, mas nós queremos que Ele explique tudo, e nós não vamos viver nunca o sobrenatural se nós não dizermos sim e irmos mesmo sem entender. Nós não fomos chamados para compreender Deus, nós fomos chamados para obedecer a sua palavra. E aquela mulher está lá na terra dos filisteus. Quem sabe passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ela olhando para aquela fome. Irmão, eu estou falando de fome, eu estou falando de caos, de destruição. Quer que eu traga uma história bíblica triste para você ver quão grande era a fome nesses 7 anos? A palavra fala, pastor, irmão Marcos, que a fome era tão grande em Samaria, os inimigos cercaram a cidade, sitiaram a cidade, ninguém sai e ninguém entra. Agora você entende porque Deus avisou antes de acontecer a fome? Porque se avisa depois que acontecesse, aquela mulher não poderia sair da cidade. Ele avisa antes, a mulher sai. Quando a mulher sai, ele diz: agora pode iniciar a fome. A cidade é cercada, não entra alimento, não sai ninguém, não entra ninguém. Imagina 7 anos sem entrar nada, sem sair nada daquele lugar. Era assim que os exércitos inimigos faziam. Eles minavam a terra, eles cercavam a terra.
até que o povo sentisse fome, perdesse as forças e se entregasse. É verdade. E a fome é tão grande que é um relato bíblico, que diz assim: uma mulher foi procurar o rei da cidade, e ela disse assim: ah, meu rei, ah, meu senhor, a fome está tão grande que eu combinei com uma parceira, com uma amiga, de primeiro matarmos o meu filho e comermos ele para não morrermos de fome, e no outro dia mataríamos o filho dela para comermos e não morrermos de fome. E assim eu fiz, matei o meu filho, nós comemos. Mas no dia dela matar o dela, ela não quis. Olha a situação que foi levada diante do rei. Olha a fome que estava. E por que eu contei essa história? Porque aquela mulher poderia estar olhando e pensando: era para mim estar lá naquele lugar, era para mim estar padecendo daquela fome. Meu Deus, era para mim estar naquele contexto. Deus me tirou de lá com a mão forte. E quantas vezes nós paramos e pensamos: era para mim estar vivendo aquilo lá, aquele caos. Olha quem eu era, olha da onde eu era, olha onde eu estava, olha o contexto que Deus me tirou. Tem situações que era para você estar vivendo. Ah, mas está difícil, pastor, está difícil, pregador. Se olhar com os olhos naturais era para estar pior, irmãos. Mas Deus tem cuidado de você, Deus tem te socorrido, Deus tem te sustentado em meio às lutas e provações. Não reclame, não murmure, entenda que tudo na nossa vida será uma fase. Tudo vai passar, o tempo mal vai vir, o tempo mal vai passar, a aprovação vai chegar, a aprovação vai passar. Na vida daquela mulher, há 7 anos que ela teria que ficar fora. Era um momento de transição, era transitório. E Deus livra aquela mulher. Os 7 anos passam. Louvado seja Deus. E aquela mulher volta. Depois de 7 anos, sem saber o que aconteceria, como estava Sunem, como estava a sua casa. Aquela mulher volta. Ei, tem alguns momentos da nossa vida que são temporários. Alguns momentos Deus nos retira de cena, Deus nos tira de alguns ciclos de pessoas. Por algum tempo Deus quer tratar algo em nós, Deus quer fazer algo, uma obra em nós. E Ele precisa nos tirar de alguns contextos que nós éramos acostumados a viver. Não lute, não resista. Ouça a palavra, ouça a direção de Deus. Se Ele te tirar de cena por algum momento, fique em silêncio, confie. O tempo vai passar, o tempo da colheita vai chegar na sua vida. Em nome de Jesus. Caminho para finalizar. Aquela mulher retorna. Aquela mulher retorna. E nós lemos no versículo de número 3. Sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Entenda, a mulher sai. Quando ela volta, a sua casa foi invadida, as suas terras foram invadidas, ela não tem onde morar. E agora? O nosso problema é que a gente pensa que o milagre foi feito pela metade. Aí Deus prometeu, porque eu estou vivendo esses dias ruins, essa prova não passa nunca. Aquela mulher entendia que ela estava debaixo somente de uma palavra. É verdade. Uma palavra: sai e depois você retorna. E ela obedeceu. Ela estava convicta que não tinha terminado a sua história. Deus não havia esquecido dela. Versículo de número 3: suas terras são invadidas. Deus Santo. E ela vai diante do rei da cidade perguntar, procurar como resolver essa situação. Querido, eu libero mais uma palavra sobre a sua vida. Se você anda debaixo da palavra de Deus, da obediência de Deus, se você disse sim ao que Deus ministrou na sua vida, no seu coração, não importa o que você está vivendo. Aquela mulher chega diante do rei e, para surpresa dela, Deus já tinha enviado alguém para contar a sua história. Deus conhece a sua história. Deus sabe tudo o que você faz, o que você pensa, tudo o que você plantou no céu. A árvore de generosidade que a mulher plantou estava lá nas mãos de Deus.
Aí nós lemos o versículo de número 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, o que andava com o profeta Eliseu, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. Quando a mulher chega para clamar na terra, para pedir socorro, quando ela pisa no palácio do rei, na sala do rei, tem alguém contando a sua história. Ó rei, o profeta Eliseu fez muitos milagres, dentre eles ele ressuscitou um morto, ó rei. Quando a mulher entra, Geazi disse: rei, é esta mulher que eu estava falando, é sobre ela, e é este o menino que eu estava falando. Irmão, a sua história vai chegar primeiro. Deus vai gritar o teu nome, Deus vai te defender, é Deus quem está na tua causa. Aquela mulher não precisou falar nada. Antes dela gritar para o rei, pedir para o rei, Deus já estava soprando a sua história. Deus já estava contando tudo que aquela mulher tinha vivido. A história daquela mulher estava sendo contada por Deus. Aleluia. Sabe o que aconteceu? E eu finalizo. Grande é o Senhor. O rei falou assim: mulher, eu já ouvi da boca de Geazi, agora eu quero que você me conte. E aquela mulher contou: de fato, rei, é verdade, o meu filho nasceu por um milagre, eu não podia gerar. Eu estou contando em outras palavras, viu, irmãos? Eu não podia gerar. O profeta chegou da minha casa, profetizou que eu engravidaria. O meu filho morreu e depois ele ressuscitou o menino. O rei disse assim, chamou um homem eunuco, um dos seus servos, um dos seus oficiais, e disse assim: vá lá na terra daquela mulher, tire quem invadiu a propriedade dela, arranca da casa dela, coloca esta mulher novamente nas suas posses. Aleluia! E eu digo mais: durante os 7 anos que ela ficou fora, tudo que a terra produziu, tudo que alguém colheu durante os 7 anos, restitua para esta mulher. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo nessa noite, mas Deus tem restituição na sua vida. Deus tem algo grande para realizar na sua vida. Não é algo comum que vai acontecer, é algo sobrenatural. Como a irmã adorou a Jesus, não é coisa para homem, é coisa para Deus. A sua história, ela não foi esquecida, a sua história está gravada nas crônicas de Deus. Ele há de se lembrar de ti, e quando ele se lembrar, ele não somente vai devolver, ele vai restituir 7 vezes mais, 10 vezes mais daquilo que você perdeu. Me prova que ele vai se lembrar, me prova que Deus se lembra. Eu te provo, irmão. Aleluia. Eu finalizo aqui, pastor, irmão Marcos, igreja. Eu te provo que Deus se lembra daqueles que ele levanta, daqueles que ele chama. Grande é o Senhor. A palavra fala que Mardoqueu, ele está lá nas portas do palácio do rei Assuero, esquecido, abandonado, no portão, humilhado. Já está sendo feita uma forca para matar ele. Amã tem planejado matar aquele homem, matar todos os judeus que havia ali. Havia um plano diabólico para matar, eliminar os judeus e matar Mardoqueu. O homem está lá esquecido, a sua sobrinha está lá no palácio, Esther está lá, com um propósito divino. Um dia, o rei perde o sono, não dorme. Olha como é que Deus é incrível. O rei não dorme, perde o sono. Quando ele perde o sono, ele diz: eu não estou conseguindo dormir, traz minhas crônicas aí que eu quero ler. Traz o que tem acontecido aqui no palácio, em volta, traz aí para mim que eu quero ler. Quando ele abre as crônicas, está escrito assim: havia uma conspiração contra o rei, e um homem chamado Mardoqueu livrou o rei dessa conspiração. E ele disse assim: aleluia, o que foi feito para este homem? Nada foi feito. E Deus se lembrou de Mardoqueu. Aleluia, Deus. Deus vestiu ele com a coroa do rei, com as roupas do rei, montou no cavalo
lembra-se de mim quando você chegar lá diante do rei. E ele lembrou? Claro que não. Esqueceu de José naquela prisão. Mas o homem tem o costume de se esquecer. Mas Deus não. Um dia, quando o rei, o faraó, perde o sono também por causa de um pesadelo, um sonho terrível, e ninguém interpreta esse sonho. Aí o copeiro, ele falou: rei, eu tive preso com um homem alguns anos atrás, e ele interpreta sonhos. E mais uma vez Deus se lembrou de José. E fez José governador. Abaixo de Faraó era o homem que mandava, era José. Daniel, da mesma forma, foi lembrado na Babilônia. A palavra fala que até Naamã, o general que estava leproso, a menina, ela disse: Senhor, há alguém, há um profeta lá na minha terra que pode resolver o teu problema. Querido, Deus, Ele é especialista em guardar no céu, parecer que está esquecido, e de repente Ele se lembra e desce com a colheita sobre a sua vida. Mas uma mulher, quando eles vão conquistar Jericó, Josué com seu exército, Deus falou assim: vocês vão dar 6 voltas durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Então, 13 voltas ao total. O povo tem costume de falar 7, mas na verdade são 13. 6 voltas, uma volta em cada dia. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Deus. E as muralhas vão cair quando vocês começarem a gritar. Só que tem um detalhe. Se as muralhas caíssem para dentro, destruía todo mundo lá dentro. Se caísse para fora, destruiria também. E tinha uma pessoa que não podia ser destruída naquela terra. Uma mulher prostituta, chamada Raabe. Sabe por quê? Porque ela se lembrou dos 2 espias que Deus mandou espiar lá. E ela guardou na sua casa. Ela abriu as suas portas, escondeu aqueles homens e disse assim: eu só peço que não se esqueça nem de mim, nem da minha família. E quando Deus vai destruir as muralhas, Deus tem que fazer algo diferente. Porque senão aquela mulher morria. E Deus não podia se esquecer do que aquela mulher tinha feito. Deus não se esquece. E quando as muralhas vão cair, ela não cai nem para lá e nem para cá. O chão se abre e as muralhas descem. Só para poupar a vida daquela mulher. Que morava às beiras daquele muro. Não tinha como. E Raabe foi lembrada por Deus. Uma mulher prostituta. Uma mulher que ninguém dava valor, mas que resolveu abrir as portas. Olha aí, mais alguém abrindo as portas da casa, mais alguém sendo generoso, mais alguém abençoando. Não é verdade, irmão Marcos? A sunamita abriu a porta para Eliseu, não participou de 7 anos de fome. Esta mulher abriu as portas para os espias. Deus livrou da queda das muralhas. E ela foi escrita até no livro, nos heróis da fé. Então eu finalizei a mensagem de Deus para a nossa vida nessa noite. A mensagem é: fica tranquilo. Por quê? Porque tem muita gente, muitas pessoas atribuladas, muitas pessoas perturbadas. Eu ministrei na igreja onde eu congrego e eu disse: irmãos, o problema da nossa geração é que nós estamos preocupados só com o que nós enxergamos. Nós paramos de ter visões. A palavra fala que os jovens teriam visões, os velhos sonhariam. E nós paramos de sonhar, irmãos, de ter visões, de enxergar além do que os nossos olhos podem enxergar. Tem algo maior do que nós podemos enxergar. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem desceu ao nosso coração. É o que Deus tem preparado para nós. Então fica tranquilo, descansa no Senhor. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se você está debaixo de uma palavra, quem te chamou sustenta, quem te chamou fortalece, quem te chamou guarda, quem te chamou provê, livra. Não foi eu que te convidei, não foi eu que te chamou. A palavra fala que antes de nós amarmos Ele, Ele nos amou primeiro. Não fomos
tomou. É a sua paz, é a sua alegria, é algo financeiro que você perdeu. Descansa no Senhor nessa noite. É verdade. Se você tem uma palavra antes debaixo dela, e a palavra nessa noite é: Deus vai restaurar, restituir e devolver para você a paz, o sono, a alegria. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus, dentro do tempo que o pastor me permitiu, que Deus vos abençoe e que esta palavra possa de fato encher o teu espírito, o teu coração, e que você possa andar não debaixo de ilusões, falsas promessas, mas debaixo da palavra de Deus. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. O homem é falho, irmão. Eu sou falho. O pastor é falho. Irmão Marcos é falho. Nós podemos falhar com vocês, mas quem te chamou jamais vai falhar. Ele não falha. Ele não se esquece dos seus. Não se esquece. Ele falou para Abraão: o povo vai ficar 400 anos no Egito, peregrinando no Egito. Aí a palavra fala que quando o povo começa a clamar, Deus ouviu o clamor do povo e se lembrou deles. Quem tem memória é nós, irmãos. Deus não. Deus, ele não se esquece. E eu vou repetir para finalizar. Tudo que você faz está guardado no céu, está guardado diante de Deus. Lá é seguro, irmão. Na nossa mão não, mas lá é seguro. Então não faça esperando que alguém vai te aplaudir. Não faça esperando que alguém vai te retribuir. Não faça esperando algo em troca. Faça só por fazer. Você foi chamado para fazer. Faça só por fazer. E você fazendo, Deus irá fazer também por você. Aquela mulher abriu a porta e alimentou. Dava café todo dia, Marquinhos. Gastava dinheiro. Colocava pão na mesa. Dava café àquele homem. E por ela alimentar o homem de Deus, Deus também supriu alimento na vida dela e não deixou ela morrer de fome. Você faz e Deus faz por você. Isso aí, irmãos, não falha, não falha. Então não deixe de fazer o bem, amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu não vou orar, vou passar o microfone. Deus abençoe o irmão Marcos, pastor dessa igreja, toda a amada igreja, as irmãs que louvaram, foi uma bênção, como sempre. As que tiveram a oportunidade, irmã, que graça, viu, na sua vida, que bênção na sua filha. Meu Deus, dava vontade de ir para o céu. Eu parava ali ouvindo os louvores falando do céu. Hoje foi diferente, né? Parece que, não sei se foi combinado, mas tudo aqui começou a falar do céu. O irmão já veio também dando uma saudação. Meu Deus do céu, nós veremos Jesus como Ele é e nós seremos como Ele é. Foi e realmente, irmãos, a palavra é para tirar o foco do céu. Tira o foco, tira a visão da terra, perdão. Tira a visão da terra, esqueça isso aqui, irmão, esqueça tudo que você vê aqui. Não foque nisso não. Foque no céu. A palavra fala que aqui, tudo aqui vai passar, os tesouros aqui vão enferrujar. Lá no céu não. Os nossos tesouros nós fazemos aqui e é guardado lá. Nós plantamos aqui e é guardado lá. Aí a colheita vem de lá. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.